Olá, o programa Mosaico hoje traz como convidada Bia Fiuza, diretora executiva da Somos Um. Antes disso, vamos ao vídeo arte. Até já! E estamos com Bia Fiuza. Bia, olha, que prazer, viu? Que alegria, que honra tê-la aqui. Eu sei da sua correria, né, aí de vida, sua agenda lotada, mas até que enfim, né? Obrigada, Totônio. Eu que agradeço pelo convite. Bom demais poder papear contigo aqui. Ave Maria, eu gosto. Bia, deixa eu, assim, uma curiosidade. Você é diretora executiva da Somos Um. O Sim. que é a Somos Um? Rapaz, a Somos Um é uma organização que foi fundada pela minha amiga Tiziana Rolim em 2017. E basicamente o que a gente faz é fomentar o ecossistema de negócios de impacto aqui no Ceará. Né? A Tici entendeu que a forma como a gente poderia resolver problemas sociais e ambientais, talvez mais efetiva, mais sustentável, é por meio de negócios de impacto. E começou a desenvolver essa agenda. Então, a organização já vem há 5 anos fazendo um trabalho de políticas públicas, de educação também, formação empreendedora, de eventos de conteúdo, de hackathons. A gente tem, assim, várias atividades de áreas diferentes, né? Mas para promover essa agenda. A gente produz conteúdo, faz consultoria para empresas, para desenvolver estratégias de impacto, acelera novos negócios. Então, o que a Somos Um tem feito nesses anos... Tem muito a ver com a economia criativa? Também, mas tem a ver principalmente com desenvolver estratégias e planos de negócio, inclusive, para que negócios possam ser instrumento de solução de problemas. Né? Quer dizer, oportuniza muito assim as pessoas a realizarem, né? Exatamente. A gente entende que... Bom, a gente não é segredo para ninguém, né? Obviamente a gente vive problemas sociais e ambientais muito complexos, né? E a gente já conhece, como uma estratégia para resolver os problemas, o terceiro setor, os projetos sociais, as organizações da sociedade civil. Existe esse grupo de pessoas e organizações dedicados a resolver problemas e a promover impacto. A gente também sabe que o governo tem esse objetivo, essa missão, né? A iniciativa privada nunca teve esse chapéu. Assim, culturalmente, a gente sempre entendeu que a iniciativa privada, as empresas nasceram para gerar lucro e essa era a história, sempre foi. Mas a gente começou a entender que é justamente a iniciativa privada que tem o maior volume de recurso no mundo financeiro, que concentra esse recurso e que promove e gera o maior impacto. Negativo ou positivo é quem está gerando impacto no mundo, né? É quem está... muitas vezes poluindo, ou gerando empregos, ou positivo ou negativo é quem está mexendo com o mundo. E é justamente esse grupo que pode também ajudar a resolver os problemas. Então, esse setor de negócio de impacto, a gente também chama de setor 2,5, porque ele junta o segundo setor, que é a iniciativa privada. A gente entende que esses negócios têm que buscar sustentabilidade financeira, buscar lucro, trabalhar dentro de uma lógica de mercado, mas junta com a vontade de promover impacto do terceiro setor. Isso daí inclui qualidade de vida? Tudo. Né? A gente está falando de negócios que promovem empregabilidade, que promovem, por exemplo, diminuição de lixo, ou negócios que promovem, tem negócios de habitação social. Assim, pode ser qualquer tipo de negócio, na verdade. O importante é que um negócio de impacto,
para ele ser negócio de impacto, ele tem um modelo de negócio de impacto, ele tem que atender a 4 requisitos. O primeiro é que ele tem que ter a intenção de resolver um problema social, ambiental, sabe? Segundo é que isso tem que estar no core business. A gente não está falando de responsabilidade social, a gente não está falando assim de um negócio que gera lucro e com parte desse lucro doa e faz um trabalho social para resolver. Não, a gente está falando de um negócio cujo produto ou serviço ajuda a resolver um problema. Então está no core business mesmo do negócio. Terceiro, ele trabalha segundo as leis de mercado. Então ele busca lucro como qualquer negócio. E por fim, ele avalia esse resultado e esse impacto gerado. Do mesmo jeito que ele avalia resultado financeiro, ele avalia o impacto que ele gera e ele monitora e ele reporta isso. Então o negócio de impacto tem a união desses 4 elementos. Pode ser de qualquer setor, de qualquer área, produtos ou serviços, contanto que atenda a isso. Eu acho interessante, por exemplo, quando eu enxergo assim as empresas como pessoas, porque são formadas por pessoas, né? Você tinha falado aí que a maioria visa somente o lucro, né? Eu fico pensando, né? O lucro ou o ganho, né? Mas o ganho maior, eu acho, por exemplo, do Estado, o lucro é o social, né? Sem dúvida. Eu acho que o das empresas pode ser o lucro da pecúnia, mas com qualidade de vida, né? Sem dúvida. Né? E o terceiro setor está para promover isso, talvez unir, né? Mas, Bia, mais assim, falando nisso tudo, já que você apresentou o Somos Um, né? Eu me lembro que tu já vem praticando isso há muito tempo. Eu acho que desde criança, porque na ambiência da tua casa, dos teus pais, sempre tiveram uma responsabilidade social muito grande, né? É verdade. Os dois, né? É E desde também nas tuas artes, né? É verdade. A fotografia, né? Eu acho que te deu um olhar de mundo, né? Eu acho que a fotografia foi minha maior escola para a vida. Porque eu estudei fotografia, trabalhei 10 anos como fotógrafo, né? Foi onde nossas vidas se cruzaram, foi por meio da arte. Foi. E a fotografia me ampliou o olhar e me possibilitou olhar para o mundo de uma forma mais aberta. Né? Eu gostei, assim, a área que eu mais me identificava e onde eu me aprofundei foi a área de documental. E eu fui estudar antropologia, então eu gostava de documentar a vida das pessoas, entender a cultura, entender o estilo de vida, entender as diferenças entre as pessoas por meio da fotografia. Também gostava de estudar muito o trabalho de outros fotógrafos que faziam isso, né? A câmera funcionava como um cartão de visita também para entrar na casa das pessoas. Me diz uma curiosidade. Uma vez eu tive a oportunidade de, lá no Museu da Fotografia, onde a gente sempre se encontra, né, por lá, né, nas exposições, conversar com um fotógrafo de conflitos, né, de guerra, né, tudo. E eu perguntei a ele como ele se emocionava, qual era o grau de emoção que ele tinha vendo uma cena horrenda daquela. E muitas vezes eu ouço deles o seguinte: eu suporto porque estou vendo pela lente, né? Porque filtra, né? Assim, muita coisa, dá um olhar. Eu imagino que para pessoas que lidam com esse nível de dureza também, né, tem uma missão, tem um motivo para a pessoa estar ali. Você não está ali para extrair a beleza de uma imagem. Não é isso que motiva um fotógrafo de guerra, né? É de denunciar. Eu acho que tem um viés político muito forte aí. Assim, tem uma missão. Tem fotografias tuas que eu conheço que eu digo são verdadeiras crônicas imagéticas, né? Porque você vê várias situações, né? É verdade, leitura, os planos, né? As histórias sendo contadas. É muito interessante, assim, a fotografia. E principalmente quando, talvez tenha sido depois do Bresson, Cartier-Bresson, que é o instante decisivo. Instante decisivo, né? Mostra muito, né? Que o instante vale mais que a preocupação de enquadramento, tá? As coisas, né? E é isso, né? É muito sentimento também, né? Também. E esse sentimento das artes é que mexeu no coração, assim, para se dedicar às pessoas, né? Foi essa transição, né, rolou quando eu estava voltando da Alemanha, vim fazer a minha pesquisa de mestrado aqui, resolvi ir lá para o Joá. O famoso Joá. O Joá. O Joá. Ali, Irauçuba, é um distrito de Irauçuba, né? Naturalmente, linda. Passou pela Fazenda Brito. Morei na Fazenda Brito. Morei na Fazenda Brito. Fui fazer uma pesquisa sobre o IOP, né, o Instituto fundado pela família Oliveira.
E lá eu fui fazer um ensaio etnográfico sobre o trabalho que eles realizavam e sobre a metodologia de trabalho de desenvolvimento territorial, e fui registrar isso. E acabei me apaixonando pelo projeto, pelas pessoas, pela forma de trabalhar, pela forma coletiva de trabalhar. Porque na fotografia, sim, a gente trabalha muito o que vem de dentro, trabalha muito a imagem, trabalha várias coisas, mas é um ato solitário. Produzir arte pode ser muitas vezes um ato solitário. E pensar desenvolvimento... Prazeroso e às vezes doloroso, né? Muito. Muito. Muito, a gente mergulha muito. Né? Você trabalha mexe com tudo, tem que ter um aparato. Mas no trabalho social é um trabalho muito coletivo. Às vezes duro também, muitas vezes duro também, mas como todos, né? Mas é muito coletivo. E o retorno que a gente tem ao ver o fruto de um trabalho é muito positivo. Então, foi ali que eu comecei a me apaixonar pelo terceiro setor, por projeto social, pela educação. Acabei trabalhando lá. Fiquei trabalhando no IOP 1 ano, depois que eu defendi a dissertação e tudo. E aí já tinha sido mordida pela mosquinha do social e nunca mais mudei de área. Eu digo muito assim, por exemplo... acontece com você, certamente, assim, que a arte, eu sou muito grato à arte, né? Porque ela, eu digo, nos ensina que como o bem e o conhecimento só valem a pena se forem compartilhados, né? Nossa. Isso daí é que, aí eu digo muito, Deus é pai e a arte mãe. E assim somos irmãos, né? É isso, mas antes lá do Joábia, aí vem também o prêmio da Unifor de fotografia, né? 2005. 2005, né? Um dia desse. 2005 eu fiz um retrato, inscrevi no prêmio da Unifor, né? Ganhei o prêmio de melhor fotografia, o que nos levou a uma viagem muito legal a Veneza. Que a gente não se encontrou em Veneza. Não se encontrou, eu tava saindo, tu tava chegando, aí como é, tá indo pra onde? Eu ia Paris, que ia me encontrar com o Jaildo Marinho. Com o Jaildo Marinho, ia me encontrar com o Jean-Pierre, que era um videomaker lá, que tinha, né, era todo. Aí eu vou, a gente se encontra lá. Tava com mochila nas costas, hora me deram uma passagem para a Europa, eu aproveitei, botei a mochila nas costas e por lá fiquei um tempo, só rodando de trem. Com as botas, né? As fatídicas. As fatídicas botas, Bia, pelo amor de Deus. A bicha apitava, chegava lá, chegava no aeroporto, ia passar ali, ela apitava. Eu disse, vai ter que lavar essa bota. Coisa maravilhosa. Mas aquele episódio é bom demais, né? Bom demais. E terminamos gravando 2 vídeos lá, tu lembra? Na torre. Eu fiz câmera. Fez câmera. Ainda depois você fez ainda, legendou. Legendei, editei o material. Foi. Nós fizemos com o Jaildo, que começamos na torre e terminamos no Louvre. E depois foi com a artista. Depois com a... Escultora. A escultora. Também. Que Violeta Arraes pediu pra gente fazer. Eu não lembro o nome dela, mas ela era muito impressionante. A gente foi pro estúdio dela, lembra? Foi no estúdio, belíssimo, né? Lembro. As obras enormes. Eu tenho que pegar depois. E depois a gente foi pra Lisboa. Lisboa. E de lá saiu uma exposição que eu fui fazer 6 meses depois, eu acho. Ou falamos lá com o embaixador, foi, né? Na época ele se encantou com os projetos e teve, você fez com o grupo. Menos de um ano depois. Quem era? O grupo era você. Eu e o Rodrigo Frota, fotógrafos. Rodrigo Frota. Era eu e o Haroldo Saboia como fotógrafos. Aí o Rodrigo e o Renan Andrade como videomakers. E o Alisson Brilhante era o escritor e produtor comigo, ele produziu a exposição. Fizeram a mostra, como era? Vertical? Paralelo vertical. Paralelo vertical. A gente saiu fotografando todos os territórios, todos os bairros e as regionais de Fortaleza por meio de retratos. Fotografando as pessoas, situações, grupos de dança. A gente quis retratar a multiculturalidade de Fortaleza e as diferentes formas como as pessoas vivem também por meio de retratos. E foi muito legal. A gente expôs no Rossio, em Lisboa, em parceria com a Embaixada Brasileira.
E depois a gente voltou e expôs Teve no Iguatemi. No Iguatemi, eu me lembro. Foi. Mas tinha uns vídeos, você lembra que a gente gravou na caixa d'água do prédio lá na beira-mar? O Paulo morrendo de medo de cair tudo, né? Alto como todo, e a gente conversando, não era? Tá danada, amigo. Foi, era fotos e vídeos, exatamente. Fotos e vídeos. Olha, é história. E eu me lembro que... E sempre foi sobre histórias, né? Sempre foi é. sobre entender como as pessoas vivem, pensam, diferentes modos de pensar. A contextualização sempre com o social, né? Para entender. Eu sempre tive muito essa curiosidade, assim, porque eu nunca acreditei que as pessoas poderiam todas pensar da mesma forma, agir da mesma forma, ter a mesma estética, assim. A questão de padrões, para mim, sempre foi uma dificuldade. E a fotografia me possibilitava investigar isso, porque normalmente, assim, a não ser que você tenha um programa ou alguma coisa que te permita acessar as pessoas e criar essa janela, esse tempo, esse campo para um diálogo legal, às vezes é difícil, né? E a fotografia permite isso, o cinema permite isso, o vídeo. É demais, né? Eu digo assim, fotografia, desenhar com a luz, né? Mas o desenho também é desígnio, né? Que aí vem o desígnio social, né? A gente vê, né? Vamos beber um copinho d'água, a gente volta já já. Até já! E o Mosaico volta aqui com Bia Fiuza, Biuza, né? Se chama, né? Ei, Bia! Mas aí, depois do paralelo, aí é que vem, né, como é, o do Joá, né? Depois dali eu fui terminar a faculdade, tá. né, enfim, foram 6... Mas você morou também na Suíça, não foi? Antes, aí menina, né? Menina, adolescente. Foi quando eu fui mais apresentar. A mamãe era fotógrafa, né? Fotógrafa até hoje, sempre. Excelente fotógrafa, excelente fotógrafa. E ela está agora minha professora de arte. Ela é professora também. De arte, aprenda muito com ela. Reencontrou a veia de professora dela. É bom, e ela tem uma linguagem boa, né? A bitoca. Querida Bitoca! Eu tive o privilégio de tê-la como professora a minha vida inteira, né? Toda a minha introdução, tudo, enfim, minha infância inteira. E o Laurinho, teu pai, é um professor meu, assim, de vida mesmo, né? Ele tem uma linguagem artística e arquitetônica. É bom conversar com ele. E os dois sempre gostaram muito de arte, de música, de arte, de museus, de tudo, né? E a gente sempre acompanhou nesse ritmo. E aí na Suíça, já tinha, minha mãe sempre trouxe a fotografia para dentro de casa. Na Suíça eu fui oficialmente, né, apresentada para aprender a trabalhar em laboratório e fiz aula de fotografia e tudo mais, mas era menina. Aí voltei para cá, comecei a faculdade, fiz comunicação na Unifor. E aí a exposição foi durante o período da faculdade, eu cheguei a trancar 6 meses para poder fazer, produzir e tudo mais. E depois voltei, me formei. E fui para Paris, fui para São Paulo. Trabalhei lá como assistente de fotografia do Cláudio Edinger. Foi quando eu comecei a entrar mais no fine art. E aí fui me especializar em Paris, 1 ano, na Paris 8, e fui para o mestrado em Berlim. E fui no mestrado de antropologia visual, mais para o final, né, que eu resolvi voltar. Coincidiu tua época com a Nani Mate? Em Paris, a gente dividiu apartamento. Dividiu apartamento, grande artista também, né? Grande artista. Mas nos abandonou, segue produzindo, nunca mais pintando. Veio, né? Segue. Que bom, rapaz. Foi. Aí você, quando volta pra cá... Quando eu voltei, eu fui trabalhar no IOP. Aí fiquei 1 ano, assim, me familiarizando com esse universo, que era todo novo, né? Ainda mais no interior do Ceará, que eu nunca tinha construído uma relação com o interior, com o sertão. Sempre nossa história na família foi mais pro mar, né? Litoral, E aí foi quando eu comecei a desenvolver uma paixão pelo sertão e pelo Ceará. Resolvi ficar, conheci um quixadaense. O Mardoni é de Quixadá? Ô, Mardoni! Mardoni Barros. E aí eu resolvi ficar mesmo. E aí foi quando... E o Mardoni tem um viés social total, Desde sempre. Né? Ele começou a trabalhar com social com 14 anos de idade. E aí isso sempre foi a veia, sempre foi a história dele, né? A empresa dele hoje é isso, é desenvolvimento de soluções criativas para
social, educação, esporte, cultura. Eu acho bacana isso, olha, porque eu me lembro, eu vou te dizer, e estou falando isso em 1978, 79, 78, quando eu fui convidado pelo professor, um grande físico, Flávio Torres, gente boa, ele me convidou para fazer parte da SOCEMA, Sociedade Cearense de Defesa da Cultura e do Meio Ambiente. Era bacana. E que a gente se reunia e fazia campanhas assim, em defesa do meio ambiente, né? Tipo piche nas praias, a fuligem dos ônibus, né? Era a ponte do Cocó, tal, como era que tinha. A gente era chamado de lunático, né? Porque a gente, rapaz, só pensa em meio ambiente, é tudo doido. Tá, né? E hoje está todo mundo vendo que se a gente não pensar nas mudanças climáticas, quem não pensa nisso é que está doido, né? Pois é. Que a gente faz parte disso tudo. Por isso que ultimamente eu tenho ouvido assim que você ser chamado de louca, aceite como um elogio. Né? E eu pensei nisso vendo agora a exposição do Arthur Bispo Rosário lá em São Paulo, né, do Itaú Cultural. Aí eu disse, rapaz, que legal, né? Tudo a doutora Nise Silveira, né? Que bom que algumas pessoas têm sensibilidade para poder botar isso para o mundo, né? Para as pessoas legitimarem, assim. Não é legitimarem, mas por exemplo, validarem isso. O pessoal não estranhou quando vocês fizeram a exposição vertical, paralela, tudo. Né? Você pensando hoje com a história dos universos paralelos, você pega com metaverso, tudo. Isso hoje, um pouquinho assim, eu tenho um amigo virtual. Normal, né? 20 anos. Na pandemia, então? Eu tô com um amigo virtual, interno. Na pandemia, a gente construiu muitas relações virtuais. Foi um momento muito, muito intenso, né? De desenvolvimento de projetos, de busca de soluções, de encontros, de conversas muito intensas, onde as pessoas do mundo inteiro começaram a encontrar formas também de promover trocas. Durante o lockdown eu vivi muito isso. E foi interessante que agora, em maio, eu fui a São Paulo para poder encontrar um grupo de pessoas com quem eu estou desenvolvendo um projeto específico, que tem pessoas das 5 regiões do Brasil. E foi engraçado porque há meses a gente vem construindo esse projeto juntos e a gente... Assim, não parecia que a gente estava se vendo pela primeira vez. Né? Porque a gente já teve tantas trocas. Claro. A mesma coisa aconteceu durante o lockdown. Eu me lembro que eu voluntariei para os projetos da União BR, União CE, né? de distribuição de alimentos, a gente trabalhou segurança alimentar e tudo. E todos os voluntários trabalhavam de casa. Mas a gente tinha uma relação tão intensa, manhã, tarde, noite, resolvendo, se comunicando com centenas de organizações de projetos sociais que distribuíam e faziam, né? Quando a gente finalmente conseguiu marcar um almoço, depois que passou o grosso, né, o problema e tal, foi interessante. Quando chega o presencial, né? Interessante, porque não parecia que era a primeira vez que a gente estava se conhecendo. Não é, porque eu acho que isso daí, o presencial, às vezes, na geografia, vamos dizer assim, diminui muito quando você valoriza o afeto, né? O afeto independe de tempo, distância, né? É verdade. Eu digo que eu tenho pessoas queridas, amadas, que eu não convivo diariamente, presencialmente, nem nada, né? Mas sempre que você vê, né? Sempre você está lembrado, né? Tem a memória afetiva, né? Você vem, né? E isso daí. E a questão quando que você constrói coisas juntos também, né? Também. Os afetos, e quando você compartilha de valores, que você acredita das mesmas coisas, mesmo com as diferenças que possam haver, mas assim, existe algo que une você com outras pessoas, eu acho que isso pode ser muito forte. E isso daí me traz tanta esperança, da melhora da humanidade, através... Eu sei que ainda é pequeno, né? Assim, mas... é grande diante assim, da vontade. O potencial né? é enorme, potencial né? enorme. O potencial transformador do amor é enorme. Claro, eu acho o seguinte, né? Muitas das riquezas da humanidade, né? Vem do sal, sei lá, o açúcar já foi, né? Os metais, importações, exportações, conhecimento, tudo. Mas eu digo muito que um grande valor da humanidade ainda vai ser o tempo. Né? Que
por enquanto, ainda não volta, né? Por enquanto, né? Mas eu acredito que o tempo ele também não segue uma linha reta, ele se esparge. Então, daí tem... A gente conversa depois nisso daí. Escadaria de Odessa. Vai nisso. Mas aí diz, e depois do tempo? Isso vai ser o afeto. Qual o povo mais rico do mundo? É aquele, é o mais afetuoso, né? É mesmo, é o que fica, né? É o que fica. A gente vê, teve um estudo realizado em Harvard com não sei quantas pessoas durante 20 anos e tudo, e detectou-se que as pessoas mais felizes são as que constroem as relações mais duradouras e mais profundas. São aquelas, né, não tem a ver com recursos, não tem a ver com alimentação, não tem a ver, tudo isso é importante, mas são os afetos que garantem que as pessoas se sintam plenas. E quando se mergulha nesses projetos sociais, você encontra tantas pessoas boas, né? Parece que tem uma junção, né? Eu acho que é aquela história que o bem, né? Conspira, atrai, né? Tudo, porque a questão da bem-querência, primeiro, ninguém é feliz sozinho, né? Não. Ninguém é ilha, né, Totô? Ninguém é ilha, né? E outra coisa, são várias coisas que a gente pensa nisso. Nós temos um povo tão bom, né? Temos. Tem uns ruizinhos, rapaz. Mas tem muita gente boa. A maioria que eu conheço é gente boa. Olha, eu tenho grandes amigos que são geralmente os mais simples, bem-humorados, e que, como é que se diz assim, e que sempre partilham assim, as coisas boas, né? A partilha do pouco que tem, né? Você vê aí, né? Muita gente que quer... E gente de uma alegria que os mais abastados assim, às vezes estranham, né? Rapaz, o cara não tem nada, rapaz, é se rindo aí e tal, né? É feliz, né? Eu acho que tem muitas coisas, né, entre o céu e a terra. Eu acho que a gente precisa entender o valor que as coisas têm, valorizar a vida mesmo, celebrar os momentos que precisam ser celebrados. Mas eu também entendo assim, do lado de onde eu estou trabalhando, a gente se depara com problemas abissais, né? E desigualdades gigantescas. Essa semana passada saiu o relatório sobre a fome, segundo relatório sobre a fome, e a gente viu que 35 milhões de pessoas no Brasil estão passando fome, insegurança alimentar severa. E 35 milhões e 125 milhões passam por algum tipo de insegurança alimentar. Então, assim, também a gente está se deparando por conta da pandemia, sim, mas são os 3 itens que eles listam, né? A pandemia, a crise econômica e o governo que desmontou todos os programas sociais, assim, realmente o governo federal não tem ajudado o Brasil nesse sentido. Mas a gente encontra problemas muito graves e que precisam de muita mobilização e consciência. A fome para a criança é seríssimo, porque não é só a questão do sofrimento, não. E é a questão das patologias, né? Prejudica gerações. Né? Até isso se reverter, são gerações que vão ter que enfrentar dificuldades para voltar aonde estava antes dessa situação. Então a gente tem que aproveitar essas pessoas boas que nós temos e eu acho que culturalmente nós somos um povo que se ajuda, né? E nós temos que aproveitar isso juntando com, assim, eu acho que a gente está num momento onde a gente pode juntar muitas coisas interessantes. O capital humano, que são essas pessoas que podem fazer, que somos nós, pessoas, que podemos fazer. O que a gente conhece hoje, né, a respeito de técnica mesmo, as ferramentas, como mobilizar, como gerir comunidades, como desenvolver programas, como repensar o nosso sistema financeiro, nosso sistema econômico, de forma que ele consiga integrar, né, conceitos como dos negócios sociais, conceitos como do investimento social privado, tantas coisas que antes não estavam disponíveis para a gente. Com técnica, com metodologia, com dados, com tudo que a gente tem acesso hoje, a gente tem como desenvolver as estratégias para pensar desenvolvimento de verdade que inclua todo mundo, né? E a consciência.
a gente está caminhando cada vez mais para um lugar de consciência da humanidade. Eu acho que essa compreensão de que o afeto tem um lugar valioso, sim, é uma dimensão, é a quarta dimensão, né? É uma dimensão importante, é crucial para tudo que a gente vai viver para frente. Sabe? Nas novas economias, a gente precisa colocar o afeto num lugar de destaque, sim. E entender o lugar da intuição, entender como a gente pode reger as nossas... Não é infantil, não é utópico, né? Reger as nossas decisões pelo que a gente sente, pelo que a gente sabe que é verdade. Né? Eu acho que a gente esperou demais para chegar nesse lugar e talvez ainda tenha uma bolha muito pequena de pessoas olhando para isso. Mas nada para mim faz mais sentido. Olha, a questão da construção coletiva desse pensamento, dessas ações, né, são muito importantes, porque, numa maneira ampla, puxando assim, sendo mais objetivo, por exemplo, eu vejo para oportunizar as pessoas muito a questão da capacitação, né? Que você pega aí, aqui falar assim do cearense, né? Você pega o cearense, é um povo muito vocacionado, né? Um povo muito invocado, né? Invocado, né? Você pega, olha, vou dizer, o Canal do Trabalhador foi feito, os operários trabalhando com, soldando manta asfáltica, tal, uma coisa diferente para ele, o cara que só sabia cuidar de gado, roçar, tudo, o trabalhador rural, o agricultor, tudo. Foi fácil de aprender e fez uma grande obra que salvou aqui a Fortaleza de uma sede enorme, né? Da falta d'água, né? Você tem um povo assim muito vocacionado, né? Essa questão da capacitação, né? Agora também tem a questão também do microcrédito, né? Tem muitas estratégias importantes e capacitar as pessoas para que elas possam desempenhar uma atividade profissional é muito importante. Assim como a educação, né, é muito importante. Mas, assim, alguns passos atrás disso, e não menos importante, na verdade, assim, mais até, enfim, não sei, mas enfim, a gente tem que pensar no desenvolvimento integral das pessoas. Desenvolvimento emocional, no desenvolvimento alimentar, nutricional, né? Tem algumas coisas... A construção da autoestima, né? Do cidadão, né? Para além do cognitivo, existem vários elementos que precisam ser trabalhados de âmbito individual, por meio do autoconhecimento e outras ferramentas que a gente já conhece, e do âmbito coletivo. A gente não pode achar que uma sociedade racista e machista como é a nossa pode ter um desenvolvimento integral de todos. Não pode. Né? Um racismo estrutural condena qualquer sociedade, que é o que a gente vê hoje. Assim, pode se negar o quanto se quiser, mas verdade. A realidade é outra. A realidade é a que está, né? Que a gente vê, que são pessoas diminuídas, pessoas muitas vezes colocadas assim. Eu estava ouvindo uma fala essa semana que as palavras fizeram tanto sentido para mim, que é dizer a meritocracia no Brasil é quase uma piada de mau gosto, né? Se a gente for colocar assim, jogar a palavra solta, porque uma coisa é duas pessoas saírem do mesmo ponto de largada e se esforçarem para chegar num determinado ponto, né? Mas o que a gente vê não é isso, são pessoas saindo de pontos de largada completamente diferentes. E eu acredito muito no esforço. Eu acho que a gente tem que buscar o esforço, melhorar, se qualificar. Não é assim, o divino não traz tudo, né? Mas a gente tem que ter noção de realidade. Na nossa sociedade, com 35 milhões de pessoas passando fome, sem saber o que vão comer no dia seguinte, a gente não pode falar que está todo mundo lidando com os mesmos problemas. Né? Tem gente que está no porão do barco. É uma coisa básica, né, da existência, né, da vida. Né? A autoestima, a possibilidade de ser e de existir livremente é algo que muitos brasileiros não têm acesso. Então, eu acho que tudo isso assim, são questões que a gente precisa falar para algumas pessoas que ainda não conseguiram acessar isso mesmo, né, fisicamente, emocionalmente, e até aceitar que a realidade do Brasil é essa, possam começar a se conscientizar e agir em cima disso.
Porque machismo se quebra nas ações do dia a dia, racismo se quebra nas ações do dia a dia, e é devagar a coisa, mas tem que ser constante. Os compromissos têm que ser firmados, né, constantemente para a gente poder avançar. E aí, a partir, eu acho que dessas classes, as coisas têm que acontecer simultaneamente, não é, enfim, não é uma coisa depois da outra. Acho que soluções para problemas complexos e sistêmicos como os que a gente vive tem que acontecer de forma integrada e meio que tudo ao mesmo tempo, mas elas têm que ser vistas de forma sistêmica também, olhando para cada um desses elementos simultaneamente e trabalhando a formação técnica com a dignidade humana, com a alimentação, com a garantia dos direitos, com a autoestima, olhar para os problemas com a complexidade. Coisas mais básicas, né? E que muitas vezes a gente... Tem coisa mais básica do que dignidade? É mesmo. Mas tem muita mulher que não tem dignidade menstrual, por exemplo. Olha aí. Beber mais um pouquinho d'água, volta já, que a conversa tá boa. Espera aí. Vem lá, sai não! E o Mosaico tá de volta aqui com a querida Bia Fiuza. Bia, tu também estiveste lá pelo estúdio da Delfina, não foi? Delfina Rocha? Foi assistente da Delfina, foi minha grande escola na fotografia. Ela tem uma publicação belíssima, acho que é culinária, né? Sabores e Saberes. Sabores e se eu não me Saberes, engano. né? É linda essa produção dela, sobre comida, receitas do Ceará inteiro e artesanato, né? Os objetos da nossa cultura, enfim, ela fotografou o livro todo, é muito lindo. Eu fico feliz quando eu vejo assim trabalhos assim explorando isso, né? A nossa cultura. Porque a cultura cearense, ela é muito rica, né? Você vai na feira aqui de Cascavel, você vê, né? Aracati porque também. tem no Aracati também, Nossa. né? Pegar o cariri, né? Pois é. Riquíssimo, né? E a culinária também, e tem, por exemplo, tem o Fernando Barroso, que ele é um estudioso, ele diz da Fartes. Fartes é uma iguaria portuguesa que é desenvolvida em Sobral. Ele foi lá pesquisar tudo, né? E que fica lá, né, assim, em Sobral, né? Aí tem ele já me ensinou muito sobre as lagostas do Icapuí. Lagostas, né? É. A lagosta é interessante, né? Porque eu digo assim, quando o Paul Mattei chegou aqui, o Paul Mattei, que, né, aquele francês que chegou aqui no Ceará, desganado, né? O navio naufragou, sei lá. Aí, quando ele chega aqui, que ele vê o pescador jogando fora a lagosta e ficando com os peixes, ele disse, não acredito. Eu vou trabalhar com lagosta aqui porque eu tenho... De sobra. De sobra aqui, né? E certa vez, eu conversando com os pescadores lá no Beberibe, um deles disse assim, vocês são muito engraçados, rapaz. Você prefere o que da lagosta? A cauda? Eu disse, né? Não? O bom é a cabeça, rapaz. O bom são as antenas. Tá? Aí eu me lembro a história, é o que eles se dispunham, né? Sim. Que vendiam, está da feijoada, né? Que tem. A gente é criativo, né? É demais. Você sabia que hoje tem negócios inteiros sendo montados para aproveitar... Sabe quem tem um trabalho interessante sobre isso? O IPRED. Não é um negócio, é uma organização, IPRED, né? Claro, Mas a Joana lá está desenvolvendo um projeto com a cozinha, eles têm uma cozinha industrial, para desenvolver formas de aproveitar os alimentos integralmente. Então, tanto eles vão trabalhar... Agora vão começar a trabalhar mais as hortas comunitárias para as pessoas poderem entender como plantar e cultivar, mesmo nos centros urbanos, né, sua própria comida. As fazendas urbanas, né? E na cozinha, como aproveitar esses alimentos integralmente, sem perder cascas, sem perder folhas, sem perder nada, né? E fazer disso, transformar isso em bem, por que não? Dar valor, agora, gerar valor. Viva Jaime Aquino, seu Jaime com caju. Ele me convidava para eu ir almoçar lá na Cione, né? E eu ia e eu achava maravilhoso, porque comia bife de caju, lasanha de caju, né? Era tudo do caju, ainda com suco de caju. A cozinha castanha, vegana né? pode ser maravilhosa. E a cozinha vegana aqui usa muito do caju, né? E assim, o caju é um alimento super versátil. É incrível. A textura do caju, a jaca também. Tem muita coisa para a gente aprender sobre esse mundo ainda, que a gente desperdiça tanto. E a jaca,
não sei hoje em dia, mas antigamente, quando você recebia uma pessoa e ela comia muito, eu disse, menino, antes do almoço serve uma jaca aí para ele. De leve. De leve, para fazer bucha, né? Que satisfaz, né? Mas não tem nada mais contemporâneo do que pensar isso hoje. Assim, a gente pensar o conceito de circularidade no mundo, na vida. Isso está sendo pensado na indústria também. Graças a Deus, finalmente, né? Enfim, já tem um tempo, mas está sendo mais difundido, né? Como é que a gente pode pensar as cadeias produtivas e a lógica de todas as coisas, da produção a partir do design mesmo das peças, do produto, do sapato, do que seja, para que as coisas não tenham uma vida linear de extração, produção, distribuição, uso e descarte, mas que elas tenham uma vida circular. Que os produtos, que os produtos sejam cíclica, né? Cíclica. E aí, na lógica da circularidade, a gente pensa, o gráfico é em formato de borboleta, né? A gente pensa os ciclos biológicos e os ciclos químicos. E nos ciclos biológicos são aquelas coisas como o caju, que a gente pode aproveitar integralmente. A madeira, a gente pode utilizar integralmente e pensar várias soluções para as várias fases do que pode acontecer com qualquer um desses produtos orgânicos. Biológicos. E nos químicos, a gente pode desenvolver os produtos de forma que eles sirvam. E aí, num efeito cascata, assim, passando por reuso, reutilização, primeiro diminuir, né? Reuso, reforma, remanufatura, reciclagem, né? Assim, tem vários R's, eu estou esquecendo de alguma coisa aqui, mas enfim, tem várias formas da gente pensar os produtos, produzir coisas que possam ser integralmente recicladas, que possam voltar. Essa lógica, a gente tem dois estudiosos que já escreveram muito sobre isso e deram nome a essa tese, enfim, né, o que eles trabalham do berço ao berço, cradle to cradle. Como é que a gente pode pensar tudo nesse mundo de forma que a gente não precise descartar toda essa matéria que a gente sociedade tem, do consumo, todos esses né, recursos. de ter, né? Por exemplo, a questão Os recursos são, tudo que a gente tem no mundo são recursos e são finitos. A gente pode encontrar formas deles virar, né, não ser descarga, não ser lixo. O lixo é um conceito. O lixo, eles dizem, o lixo é um erro de design. Lixo não é para existir. Na natureza não tem lixo. É mesmo. Já viu uma floresta com lixo? Tem praia. Você pega até aquela folha que cai, ela já ela aduba, tem um sentido. Tudo tem um sentido, forma, né? Lixo é um erro de design. Tudo pode ser transformado, né? Fui eu que inventei, não. Queria ter, mas foi não. Mas aprendi com você. Eu vou conversar contigo, que eu aprendo mais ou menos contigo, sabia? Eu fico imaginando, assim, agora, Bia mãe, agora a oportunidade que esses meninos vão ter de aprender, né? Meus bacurinzinhos. É bacurinzinho, né? Os comedorzinhos de rapadura. Os comedorzinhos de rapadura mais a Fernanda. Fernanda e Rafael. E Rafael, né? Olha aí, rapaz, bacana. Como é, Bia? Assim, mãe, olha, se você tem já um cuidado, assim, com as pessoas no social, tu é uma mãezona, né? Eu gosto. Eu acho bom. Eu acho que os filhos, eu acho que toda mãe tem uma experiência diferente, todo pai tem uma experiência diferente, mas as crianças vieram para fincar meus pés no chão e ao mesmo tempo para puxar para a responsabilidade de pensar o mundo cada vez melhor. Não sei, tem tantas coisas. Eu acho que é uma contribuição que você pode ter para melhorar a humanidade, né? Porque através disso, né? Do que você passa de afeto, né? E através do afeto é que vem a consciência, a segurança da consciência, né? Dos seus princípios, né? Eu acho que até trabalhar a segurança pessoal, assim, a autoconfiança é algo muito presente na minha vida depois dos filhos também, porque nós somos a maior escola para eles, né? Muito se constrói, as coisas mais importantes se constroem dentro de casa. E eu acho que isso passa pela nossa capacidade de viver as experiências com eles, de transmitir os conhecimentos. Eu já ouvi muitos educadores dizendo assim, a educação começa em casa muito, a escola... Começa na barriga. Na barriga, né? Começa no pensamento antes, começa na escolha.
Tu conversava já com eles? Muito, eu conversava com eles antes deles existirem na minha barriga. Os meninos foram muito... Me lembro de ti, o Buchão. Muito desejados. O Buchão. Era o Buchão. Humilhava o Genival Lacerda. Carregava esse menino pra todo canto. Era. Na barriga, era bom demais. E o Laurinho, bebia. Agarrado na tua barriga. Gravidez foi uma avôzão, época... né? O Laurinho, avôzão, né? Às vezes a gente tá em reunião mesmo reunião de trabalho. Dá licença que eu vou ver meu neto. Né? Quase todo dia ele passa lá em casa pra ver os meninos. É bom demais. São grandes avós. São mesmo. E eu acho isso muito importante na vida dos pequenos também. Porque o menino aprende muita coisa diariamente, né? Não sei nem o quanto ele aprende, né? Mas a gente aprende um bocadinho, né? Também, né? E eu que ganhei um menino e uma menina juntos. Eu tenho que rever os meus conceitos cotidianamente, de minuto em minuto, assim. Porque até assim, por mais que a gente queira quebrar os paradigmas e acha que já evoluiu muito, né, nos conceitos, a gente se depara com situações diariamente onde a gente precisa se questionar de novo e saber se a gente está fazendo certo para os dois, se a equidade está sendo trabalhada dentro de casa, se a gente está colocando os limites nos lugares certos, né, e impulsionando e deixando correr e fluir e se arriscar na medida certa também. O quanto ser protetor demais prejudica a vida de uma criança, o quanto você não está sendo protetor o suficiente. É difícil, né? O bicho difícil é a gente, né? Sempre foi. Sempre foi. Só tá um pouquinho mais agora. Mas mesmo assim, tu sabia que eu acho que a humanidade está melhorando, né? Ainda tem essas coisas, falando de fome aqui, mas ainda morre de sede, né? Tudo. Né? Assim, mas olha aí as contradições. Tem gente que morre de sede, tem gente que morre afogado. Tem gente que morre de fome, tem gente que morre de obesidade. Tem muita dualidade no mundo, né? Então, eu acho que o exercício maior nessa prática social é o equilíbrio, né? Buscar o equilíbrio, né? E a transgressão também, né? Tem uma amiga que diz que ela ouviu isso, enfim, mas eu tendo a concordar que, na verdade, acho que a gente está onde está. Claro que tem muitas coisas que estão melhorando, sim, mas eu acho que o mundo ainda não deu o passo que precisa dar, porque a gente é resiliente demais. A gente aceita coisa demais. Outro dia eu ouvi assim, os estalos da humanidade. Diz que o primeiro estalo da humanidade foi quando ele tornou-se sapiens, né? Aí diz que o segundo estalo foi quando surgiu a questão de que ele entendeu que não era eterno, que ele a morte, né, tudo. E diz que o terceiro estalo deu-se a partir do ano 2000 para cá, né? Se bem que esse ano 2000 é tão cultuado, né? Pelo menos pela minha geração, as gerações antigas, o ano 2000 era muito assim, mas que esse terceiro estalo é que expande a capacidade de pensar, de criar. A consciência. A consciência. Consciência expandida. Consciência expandida, né? Isso. Né? É interessante, porque a gente vê um menino desse, rapaz, ele já pega né? Ele parece que já nasce programado, ele desmonta um telefone celular desse, ele ensina, né? E olha, se a gente trabalhar direitinho, eles vão ser capazes de se conectar uns com os outros e desenvolver coisas que a gente demorou, como eu acho que na sua geração, na minha geração, demorou mais para acessar valores muito mais importantes, como de empatia, como do cuidado, como a valorização do acesso às emoções, autoconhecimento. Quer ver uma coisa de telepatia que a gente fala? É porque ninguém se dá conta. Aí dizendo assim, rapaz, às vezes a gente olha assim, rapaz, tu fala com o olhar, né? É uma maneira disso, né? Eu sinto isso nos meus, uma capacidade de lidar com o não dito e com o subjetivo que já começa a aflorar, assim,
é uma tecnologia muito mais interessante do que essa que Eu a acho gente que conhece virtual, a do que memória essa dos genética equipamentos. também, né? Vem, né? O corpo traz tudo, Traz a água tudo, traz tudo. Tá tudo água, na água. A vida vem da água, né? Todas as informações já estão aqui. É mesmo. Olha, eu vou dizer uma coisa. Esse negócio que a gente já está falando telepatia. E de homeopatia. De homeopatia, né, tudo. Mas é bom pensar. Outro dia alguém chegou para mim e disse assim, rapaz, Totônio, aquilo é um maluco, acredita em disco voador. Aí eu fiquei calado. Maluco é quem não acredita. Aí eu fiquei calado, porque eu tenho uma preguiça de discutir, de brigar nem se fala mais disso. Eu fiquei calado assim, aí eu cá comigo, eu também acredito. Vai lá no Quixadá. Quero ser maluco, Vai lá no Quixadá. Quero ver. Rapaz, no instante passa, né, o tempo, né, contigo. Assim, né, mas combinar com o Mardônio tudo, e com o Rafael, com a Fernanda, né, da gente se encontrar, né? Bora. Né, para conversar. Bora. Porque agora eu digo assim, agora você é amigo do Fernando e do Rafael. Né? Eu gosto de amizade com gente nova, né? Porque é só alegria. Esse povo pós-2000, né? A gente tá velho, a gente é da época dos 1900. No 1900, no século passado. Olha, tem gente que diz, amigo meu, vai ter uma missa. Quando é coisa boa, é em ação de graça para escapar de alguma coisa, né? Gente nova, batizado, primeira comunhão, crisma, casamento, é animado. Só porra boa, rapaz, só pauta positiva, né? Animado. E você, Bia, é pauta positiva. Muito obrigado, Obrigada, não querido. só pela sua participação aqui do programa, mas pelo bem que você faz às pessoas. Obrigado viu? pela escuta. Pela sua responsabilidade, assim, pela sua doação, da sua bondade aos mais carentes, aos que precisam, aos que necessitam de oportunidades. Você traz muita coisa boa à vida de muitas pessoas. E eu lhe agradeço por isso, como vivente, tá bom? Essa é Bia Fiuza. Até o próximo.